Boa noite a todos. Nós estamos em mais um evento, dessa vez um evento conjunto, né, das comissões de Direito Tributário e Contábil e Comissão da Mulher Advogada da 8ª Subseção da OAB Piracicaba. E nós temos a honra de ter nessa noite o nosso expositor, palestrante, o doutor Ariel Aguina, que ele tem uma vasta experiência com propriedade intelectual e com todo esse procedimento da valorização e do registro da marca, né, com a proteção do patrimônio intelectual. E nós vamos conversar num bate-papo aqui ainda nesse final, né, se Deus quiser, esse final de Covid-19, né, com expectativas de retorno a partir do mês que vem às nossas atividades normais, mas vamos fazendo aqui, né, esse evento, registrando o nosso agradecimento a presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Simone Seghese, também ao doutor Jefferson Goulart, que é o nosso presidente da 8ª Subseção da OAB Piracicaba, né, e a todos os demais participantes e membros de comissões, né, que se empenham, mesmo durante todo esse período de Covid-19, nós estivemos aí empenhados em ações voluntárias para levar conteúdo, informação, né, para todos aqueles que desejam conhecer um pouquinho mais do nosso direito, né? Nosso direito é vasto, né? E aí tem muita coisa para nós estarmos vendo. Então, eu não vou ficar aqui me alongando e vou passar a palavra para o doutor Ariel Aguina, o qual vai estar expondo. Eu gostaria também que o doutor Ariel se apresentasse, né? Ele que tem uma formação acadêmica lá na Universidade Estadual de Londrina, não é isso, doutor Ariel? Então, conta um pouquinho da sua experiência, do seu currículo, se apresenta e fica à vontade, a palavra é sua. E muito obrigado pela sua disponibilidade nessa sexta-feira, às 19 horas, de estar compartilhando seus conhecimentos conosco. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Agradeço à OAB pela oportunidade de estar aqui expondo um pouco desse tema, bater um papo com outros advogados e empresários também. Bom, sou advogado, sou bacharel pela Universidade Estadual de Londrina e possuo especialidade em Direito Empresarial também lá pela mesma universidade. E atendendo, né, então, nessa qualidade de atender empresários, de prestar serviço para empresários, a gente foi identificando uma deficiência, uma necessidade do empresário cada vez mais se atentar para essa questão da propriedade intelectual, que é um belo patrimônio, né, das empresas. A gente sabe como é difícil ter uma ideia inovadora, uma ideia inédita, e é necessário que isso seja protegido para que a pessoa não perca esse patrimônio, né? Então, ao longo aí desse tempo, que eu sempre me dediquei aos empresários, nasceu vi essa necessidade e acabou nascendo essa questão de também atendê-los na propriedade intelectual. Então, pelo menos aí 8 anos para cá, eu venho me especializando cada vez mais em poder ajudar o empresário a proteger esse patrimônio, e cá estamos para falar sobre esse assunto. Eu acabei separando, né, a propriedade intelectual é muito vasta, acabei separando um assunto em que todos os empresários possuem em comum, que é possuir uma marca para poder ser protegida, né? Então, a propriedade intelectual é vasta, estou aqui fatiando o mercado para a palestra aqui, essa exposição para a marca, porque com certeza é comum a todo mundo que possui uma empresa que possui um nome fantasia. Então, para começar, eu trouxe dados aqui de 2018, porque em 2018 a gente passou por uma crise financeira muito parecida em termos de dificuldade de venda, né, de estagnação. Claro que nada se compara ao Covid-19 e é isso que nós estamos enfrentando. Mas, em 2018, a gente teve uma crise econômica e que gerou muito desemprego, né? Então, eu quis trazer esse paralelo para esse momento aqui agora, porque também nós provavelmente enfrentaremos aí uma crise econômica pós-controle dessa pandemia. E eu acho interessante alertar, né, os empresários e os advogados que prestam serviço para esses empresários para a importância do registro de marca.
Então, em 2018, nessa crise, nós tivemos, né, é um jeito brasileiro que eu gosto bastante esse, que enfrentando a crise, perdendo o emprego, né, nós abrimos em 2018 2,5 milhões de empresas, sendo que 80% eram MEIs. Quem que são essas pessoas, né? Esse é o brasileiro guerreiro que perdeu o emprego e partiu, abriu o próprio negócio, né? Criou o próprio emprego e está lutando e lutou contra a crise, né? E só que aí a questão é que existe um segundo tipo de brasileiro, porque se abriu 2,5 milhões de empresas, só 125 mil registraram nomes fantasias no INPI. Então a gente tem um déficit de proteção, vamos dizer, desse novo empresário, de 2 milhões e 300 mil empreendedores que não registraram lá suas marcas no INPI. Esse é o brasileiro que eu já não gosto muito, esse jeitinho brasileiro. Eu prefiro esse do guerreiro, né? Mas eu acredito que muito é falta de orientação. Então, por isso que já há um tempo eu abracei essa questão de informar o empresário desse patrimônio que ele possui e que deveria ser protegido. Então, afinal de contas, né, antes da gente começar aí a explicar a importância, né, o que seria então a marca, né? Muita gente associa só a um nome de produto. Então, por exemplo, a Coca-Cola, o Sprite, a Fanta, o produto da empresa Coca-Cola. Mas a marca também é aquele nome fantasia da sua empresa. Então, a pessoa, quando ela abre, né, então ela vai lá com o contador dela, pede para abrir, fazer a abertura de uma empresa, faz o registro na Receita, faz o registro na Prefeitura, e faz toda a regularização da empresa, registro na Jusesp, e lá a gente registra a razão social, que é o nome da empresa, né, e não necessariamente ele vai ser igual ao nome fantasia. E o que confunde muita gente é que, num determinado momento, o contador pergunta: qual que é o nome fantasia da sua empresa? Qual que é o título do estabelecimento? Aí a pessoa passa esse título, o contador coloca isso lá no CNPJ, até aparece nas pesquisas na Receita, porém, e aí o empresário às vezes acredita que isso está protegido, e não está. Para proteger somente o registro perante o INPI. Então, o seu nome, o nome que é produto, serviço ou o nome do estabelecimento, um logotipo, as fontes que você usou, os símbolos, os sinais, até mesmo eventual mascote que a sua empresa possua, ele só vai estar protegido, você só vai ter a propriedade desses sinais, né, dessa marca, se registrar perante o INPI. Então, mas eu uso há 20 anos, né? Legal, mas como que provaria, né? Então, assim, no Brasil, a proteção é por ordem de chegada lá no INPI, salvo a exceção da antiguidade desse uso, que é muito difícil de provar, que é aí onde os empresários enfrentam um grande problema. Então, uma empresa mais nova vai lá e registra, aí passa a ser desse empresário mais antigo o ônus de mostrar que ele atua no mercado com aquela marca há muito mais tempo. E aí por que eu digo que é difícil, né? Mas eu não abri meu CNPJ? Abriu, mas o uso da marca você só vai conseguir comprovar com documentos, jornais, revistas, anúncios antigos, onde a marca estava lá sendo exposta por você, porque esse nome fantasia lá no CNPJ ele pode ser alterado a qualquer momento, e não é guardado um registro disso, né? Então, por isso que o empresário, para estar protegido, precisa correr lá no INPI e fazer esse registro da marca, afinal de contas é um patrimônio muito valioso, como o Dr. Marcelo vai explicar para a gente mais tarde. A questão que acontece muito, né, é que o empresário acaba postergando esse registro de marca porque ele acredita que tudo isso é muito caro, e realmente no passado era muito custoso, né? Existia o processo era diferente e as pessoas que podiam operar no INPI eram muito restritas e precisava passar por uma aprovação lá do próprio INPI. E aí a OAB brigou, né? Afinal de contas, o processo administrativo é inerente do advogado, né? Nenhum advogado não pode ser proibido de atuar num processo administrativo.
E aí, num determinado momento, finalmente abriu-se aos advogados, né? E aí, o que eu considero talvez um erro é que abriu a outros profissionais que não necessariamente possuem o conhecimento técnico para operar, né? Mas a parte boa disso tudo é que o processo barateou muito, né? Então, os custos para se registrar uma marca hoje são muito mais baixos do que era no passado. E esse gasto, né, o empresário precisa perceber que esse investimento que ele faz na proteção da marca, na verdade, é um seguro de vários investimentos que ele faz na imagem da empresa dele, né? Então, quanto custou para desenvolver aquela marca, quanto já foi divulgada ela na internet, quantos clientes já te buscam, né? Porque a sua marca está associada na qualidade do serviço, né? Então, é necessário se proteger porque realmente é um patrimônio muito valioso da empresa, essa marca, e conforme a empresa vai operando e prestando um bom serviço ou oferecendo bons produtos, essa marca vai valorizando. E aí não ter a proteção disso tudo significa deixar todo esse trabalho para trás, e aí o prejuízo é incalculável, né? Então, quando a gente vai escolher uma marca, é preciso ter alguns cuidados. E hoje eu vou trazer um pouquinho dos cuidados aqui, então se a pessoa, né, quem estiver nos ouvindo aí estiver na fase de criação, eu já vou trazer qual que é os cuidados aí na escolha da marca. A gente tem o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial que traz lá para nós tudo o que a sua marca não pode ter. E eu separei aqui o mais importante, né? Pontuei aqui, até porque a gente não teria tempo aqui para falar de cada um deles, mas eu pontuei os mais importantes, principalmente para a pessoa, para o empresário que não tem o conhecimento técnico, né? Aqui é onde estão tá os erros mais frequentes. A marca, a primeira coisa, a mais óbvia, é que ela precisa ser inédita, então as pessoas não podem possuir marcas muito semelhantes no mercado para evitar confusão do consumidor. A marca ela não pode ter nenhum sinal público, nem monumentos, brasões, nem bandeiras no logotipo. Então, ninguém consegue registrar uma marca onde parte da imagem dela, por exemplo, seria o Cristo Redentor. Dando um exemplo bem fácil de se compreender. A marca ela também não pode possuir nenhum sinal que seja, ou frase que seja meramente publicitário. Então, a marca não pode ser o melhor hambúrguer do Brasil, ou o melhor sorvete do mundo, né? Porque isso você pode usar essas frases em comerciais, em propagandas, mas ela não pode ser registrada. A marca ela precisa ter um núcleo forte, aí eu acho que onde a maioria dos empresários peca, né? Então assim, precisa ser bem distinto o nome que você opta, né, para ser a sua marca. Eu não posso simplesmente descrever a minha atividade. Então, por exemplo, o espaço da costura, ou o espaço do sorvete, né, Palácio do Sorvete, são nomes muito comuns e provavelmente o INPI vai indeferir, né, e até numa ação judicial, provavelmente não obteria êxito no registro de uma marca que seja só descritiva do negócio, da atividade. Então aí a gente tem agora, eu separei mais uns 3 aqui que já não são tão óbvios, né, mas não pode conter o nome civil sem a expressa autorização do dono deste nome. Então, ninguém pode registrar João da Silva Sorvete sem se chamar João da Silva. Então, isso acontece muito, né? Porque as pessoas olham, acham interessante nome de pessoas na marca, mas a pessoa precisa ser detentora desse nome ou ter autorização de quem é detentor desse nome para poder fazer o registro. E, da mesma forma, apelidos de famosos não podem ser registrados, né? Então, quando a pessoa tem um apelido que ganha uma notariedade, por exemplo, Pelé, a Xuxa, né, ou Sérgio Malandro, você não consegue registrar. Embora isso não seja nome, né, não esteja no documento de ninguém, você não consegue registrar como marca também. E, por último, né, existe aí as marcas de alto renome. Então, assim, para nós, meros mortais, a proteção ela é feita por classes. Nós temos hoje 45 classes lá no INPI, a gente precisa eleger uma delas
e a nossa proteção vai estar nesse nicho de mercado. Então, por exemplo, o comércio está lá numa classe que abarca todos os comércios, e uma marca registrada lá não vai proteger, por exemplo, por um produto em couro. Então, são ramos distintos, a gente sabe que daí, com isso, não vai haver confusão de consumidor, porque uma loja por exemplo, uma padaria que comercializa alimentos, ela não vai se confundir com uma empresa que fabrica couro, e tem lá vários produtos de couro. Porém, existe uma exceção, né, que são as marcas de alto renome. Então, quem atingiu um público consumidor, né, quem ganhou uma notoriedade na marca, por exemplo, a Apple, a gente não vai conseguir registrar a Apple, mesmo que ele não tenha o registro em todas as classes. Porque daí todo mundo sabe que a Apple já existe, que pertence lá a uma empresa, então eu não consigo registrar a Apple nem mesmo numa classe totalmente como produto em couro, por exemplo, que é totalmente diferente do que a Apple produz hoje. Que daí eu estaria me valendo, né, de uma fama, de uma notoriedade e da qualidade dos produtos, né, que o consumidor, e a confiança do consumidor nessa marca. Então existe essa proibição. Basicamente são esses os principais requisitos, a gente possui outros, né? O artigo 124 ele é bem longo, mas esses são os principais que o empresário precisa ter em mente, né, na hora de escolher, de eleger um nome. E aí é preciso tomar alguns cuidados, né, com o registro de marca. Que é como eu disse, né, não é necessário um advogado para fazer esse registro, mas é importante, né, saber tomar alguns cuidados para que você não seja, não tenha prejuízo, né? Então pede-se lá, faz o depósito da marca, aí passa na sequência a utilizar, a explorar essa marca, fazer uma grande divulgação desse nome, e aí lá no futuro perder, né? Então, às vezes, o prejuízo não é só o investimento do registro, mas toda a divulgação que é feita até ter um parecer do INPI, que hoje só na primeira instância demora 10 meses. Então, existem alguns cuidados aí a ser tomados antes de fazer esse protocolo e antes de começar a divulgar a marca, né? Então, um deles é que o registro não é instantâneo. Então, quando a pessoa ela vai lá tentar esse registro sozinha no INPI, normalmente ela faz o protocolo e fala: minha marca está registrada, e aí segue a vida, né? Mas não é necessário passar por todo um processo administrativo até ter lá no final o registro. Então, se você for tentar, né, empresário, fazer esse registro sozinho, tem que se atentar que é necessário acompanhar. E aí, a sua marca lá é publicada, né? Dando uma resumida no processo, a marca é publicada no Brasil todo, né? As pessoas vão ter a oportunidade de impugnar esse registro. Se isso acontecer, é necessário fazer uma defesa técnica. E aí, existem outras manifestações que pode ser necessário fazer durante o processo, e lá no final, o INPI pode falar sim ou não para esse registro. Falando não, é necessário, obviamente, entrar com recurso ou partir para uma ação judicial. Mas ele dizendo sim, ainda assim o processo não está completo, né? É necessário fazer um trâmite para finalizar tudo isso, e aí sim a emissão do certificado e a proteção por 10 anos dessa marca, renovável por igual período, enquanto a marca for explorada, né? Outro erro comum é que existe muitas empresas que fazem um determinado assédio, né, ali nos empresários. Então, um erro muito comum o empresário achar que é necessário registrar o nome no INPI e a parte gráfica lá na Universidade de Belas Artes. Isso é totalmente desnecessário, porque o INPI ele já protege toda a parte gráfica, né? Tudo que é desenho lá da sua marca é protegido já no INPI. Então, qual é o cuidado que deve ser tomado? Não fazer dois registros, né? Gastar duas vezes, quando uma vez só já estaria protegido. É muito comum a venda, né, a comercialização desse registro lá na Faculdade de Belas Artes, que é totalmente desnecessário para o empresário. E aí, o que eu poderia dizer, né, como advogado, como nessa luta, né, nessa militância de trazer o empresário para receber informações e boas orientações, né, para advogados, e por isso até esse trabalho em conjunto sempre com a OAB, é que, embora não seja necessário um advogado e nenhum outro tipo de profissional, é uma profissão não regulamentada, né?
é interessante que a pessoa ela faça sozinha ou ela procure alguém que tenha, né, o conhecimento técnico para levar e tudo isso adiante, principalmente na avaliação antes de se entrar com esse registro, para evitar um prejuízo para daqui 1 ano, 2 ou 3, dependendo aí do que acontecer no processo. O que acontece muito, né? E aí, se o empresário estiver vendo aí essa nossa exposição, muitas empresas ligam e ameaçando, dizendo que tem outra pessoa que pode registrar, tal. Na sua maioria das vezes, isso é só uma jogada aí para tentar fechar um contrato. Só que, como se proteger disso tudo? É registrando a marca. Uma vez que você registra, é sua, tá tudo tranquilo, e aí você não vai correr o risco de ser assediado por nenhuma empresa ou nenhuma outra pessoa que vai ficar ligando aí para sua empresa e colocando aí um medo, né, um terror. Então, acho que basicamente é isso que eu teria para expor, doutor. Maravilha, doutor Ariel. Obrigado pelas suas considerações iniciais. Também tem já alguns questionamentos aqui que já acabaram sendo respondidos, né, com relação ao custo, né, o processo burocrático, que no passado era muito burocrático, hoje já é mais simplificado, já ficou também bem menos oneroso, né, então não é algo assustador, né, para se fazer um registro de uma marca, né. Nós até encorajamos que os empresários façam esses registros, né, de suas marcas. Também tem um questionamento aqui voltado sobre a garantia e efetividade da proteção do know-how, né, o saber como fazer, né, das empresas, se é possível também fazer essa proteção, né, através do registro da marca ou mesmo do processo produtivo, né, se for algo inovador, né, e também assim alguns questionamentos sobre registro de nome, se é efetivamente garantida a proteção, e aí o doutor Ariel já nos explicou que até o nome físico pode ser protegido também, né? Então, com esses milhões de microempreendedores individuais que surgiram com CNPJ, né, o doutor Ariel definiu aqui, me corrija se eu estiver errado, são os trabalhadores guerreiros, né? São os empresários guerreiros, né? E aí eu costumo dizer que é o empresário trabalhador, né? O pessoal às vezes fala assim, empresário trabalhador, daí uma vez até um colega falou, olha, é melhor você falar o capital social, tal. Eu falei, não, eu vejo como empresário trabalhador mesmo, né? É um empresário, um empreendedor que abre o CNPJ, vai lá e ele põe literalmente a mão na massa, né? Quando ele está lá na sua panificadora, ele mesmo está fazendo, a esposa está no caixa, a filha está lá no balcão fazendo atendimento, né? Ou na graxa, né? Porque a oficina mecânica é dele, então ele está lá embaixo do carro e tem algum familiar dando atenção e assim por diante. E uma curiosidade que me lembrei agora, né? Certa vez nós fomos fazer um treinamento em Curitibanos, Santa Catarina, interiorzão de Santa Catarina, né? Se essa live chegar para lá, um beijo para todos, mas lá é frio para dedéu, né? Então, é muito fria a cidade e o pessoal aproveitou para tirar sarro de mim, né? Falar que não estava frio, não. Mas por que eu lembrei disso? Porque eu falei do exemplo do mecânico e um dos participantes ali comentou que tinha na cidade, né, não vou atestar que exatamente em Curitiba, mas conheci ali na região, o juiz de paz da cidade que fazia o casamento, ele era dono da oficina mecânica, né, porque a cidade era pequena e o juiz de paz era o dono da oficina mecânica. Então, chegava no fim de semana, ele deixava a oficina mecânica, ia lá e fazia, né, celebrava os casamentos, porque nós demos exemplos na época que se não houvesse ninguém para fazer uma homologação de contrato de trabalho, né, não tínhamos ainda a reforma trabalhista, dispensando a homologação, mas teria que, como última opção, o juiz de paz, né, na ausência de sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, né, o juiz de paz poderia fazer a homologação do contrato de trabalho. Olha só as curiosidades que nós vamos vivenciando aí, né, na nossa estrada. E me veio à memória agora. Mas eu achei muito bacana, muito produtiva, porque foram assim 20 minutos
né, de um conteúdo excelente, um conteúdo que foi selecionado pelo Dr. Ariel Aguina para desmistificar a questão do registro de marcas, inclusive colocar, né, os nossos ouvintes a importância de você procurar o INPI, de você não aceitar propostas, olha, vamos lá então fazer o registro, né, na Universidade das Belas Artes para poder garantir. Não tem necessidade, né? Você está vendendo, né, dificuldade para ganhar na facilidade. E aí depois toda a classe que trabalha com isso, hoje sendo advogado ou não, né, que se esforça, que se esmera, que lê as leis, que se atualiza, ele acaba sendo rotulado, né, como alguém que se aproveita dessas circunstâncias, né, como é o caso dessas empresas que ligam e acabam querendo até forçar a pessoa, né, coagir a pessoa a fazer a marca sob medo de perder. Né? E é interessante, nossa proposta hoje, né, nessa junção dos temas, falar um pouquinho da questão do aspecto tributário e contábil, da legislação tributária e contábil. Em que sentido? Como que você vai mensurar o valor da sua marca? Ah, mas ela vale. Ela vale quanto? Ah, ela vale R$1 milhão. Ah, a sua marca vale R$1 milhão. Tem alguém que paga por essa marca? Ah, tem. Ah, inclusive, olha, nós somos todo MEI, viu? A gente vende aqui determinado produto, né? Eu não vou falar nada, porque de repente acaba fazendo propaganda de alguém sem saber, né? Ou expondo algum negócio. Mas a gente vende determinado produto, comercializa, e nós já fizemos aqui, fizemos no outro bairro, o familiar foi na cidade vizinha, o outro foi na outra, tem a nossa marca, a marca é nossa, e ela foi, né? Acabou até seguindo no modelo de franquia, porque as franquias, por exemplo, que é um dos questionamentos, a franquia, você tem a marca, quem detém a marca, ele cede o direito, né, de uso dessa marca, dessa imagem, para estar fazendo. Olha, uma curiosidade, eu tenho total liberdade de estar falando isso, assim, acredito que não tem, até porque é público, se você entrar no site lá, você vai ler a história, né, a título de exemplo, curiosidade, mas o Escada Café, que tem em Brasília, tem em Marabá, no Pará, em Presidente Prudente, foi uma franquia que iniciou embaixo da escada do shopping de Presidente Prudente. Ele montou um quiosque de café e que nome ele ia dar? Escada Café. E colocou um S mudo. Escada Café, fez um logo bacaninha. De repente, a qualidade, o know-how, né, a forma como ele fazia, como ele atendia, o procedimento, ele criou esses procedimentos e virou uma franchising. E aí o Escada Café Franchising passou, então, a fornecer, né, para quem se interessasse, o uso da sua marca. E na época nós tivemos a oportunidade de acompanhar uns procedimentos que aí o empreendedor, o empresário, ele realmente é maluco, né? Porque como há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, a pessoa ia imaginar, não tinha tanto questão de WhatsApp, não tinha essa facilidade que nós temos hoje de redes sociais, mas a pessoa pega e eu vou investir lá, a pessoa quer montar uma franquia minha, veio aqui, gostou? Vou lá em Marabá, no Pará, nós vamos montar uma franquia. Se virem aí jurídico, faça o contrato para mim. Vou montar uma em Brasília, a pessoa gostou? Vou montar lá. A pessoa quer em São Paulo? Vou. Aí montou uma loja padrão. Então, assim, eu estou dando um exemplo para vocês que pode acontecer, a sua marca, ela pode ficar forte, e aí chegamos lá no R$1 milhão que você estava falando. Como você vai fazer a venda dessa marca? Ah, eu vendi, a pessoa pagou. Eu ofereci para o Dr. Ariel, conheci o Dr. Ariel aqui, ele se interessou, advogado gosta de café, ele comprou a minha marca, pagou R$1 milhão, perfeito. A Receita Federal ela vai olhar para você e vai dizer o seguinte, olha, se você já pagou por essa marca R$1 milhão, vendeu por R$1 milhão, eu quero o imposto sobre essa receita, esse ganho de capital, porque você vendeu, você ganhou, entrou, né? Não é uma receita sua de comercialização, mas tem um ganho de capital. Mas ganho de capital a partir do quê? A partir do zero, porque ela não valia nada, você nunca registrou nada, você nunca colocou nenhuma avaliação dessa marca, a partir do momento que ela sai do zero, você entra a R$1 milhão, eu quero tributar em cima de R$1 milhão. Então, nós estamos dando um exemplo hipotético, totalmente hipotético. Mas se você faz a contabilidade dessa marca, se você faz a reavaliação do seu ativo intangível, e aí nós estamos aqui até comentando que não dá para abordar as normas técnicas de contabilidade porque elas são extensas, né? Mas tem uma norma técnica de contabilidade exclusivamente para fazer o registro do intangível, ou seja, não dá para tocar,
né, é intangível, né, é uma propriedade intelectual, é imaterial, eu não consigo pegar, mas eu posso mensurar. E aí, como que nós vamos conseguir avaliar? Nós vamos procurar os especialistas que vão atestar. Olha, a sua marca ela é forte porque ela tem uma aceitação, o seu faturamento, onde você se instala, né? E aí você vai, então, formando, contabilizando e informando isso no seu ativo. Entra no ativo permanente, né? Então você vai lá e vai informar, ou, né, atualizando, aí, como nós aderimos às normas internacionais de contabilidade, seu ativo não circulante. Ativo não circulante, que é o permanente, que é imobilizado. E aí você insere o valor e vai tendo as depreciações, a valorização, né? E aí você começa, então, a trabalhar, né? E aí tem até a questão lá do goodwill, né, onde você vai ver o valor da sua empresa, você começa a registrar para que você possa um dia apresentar, né, a terceiros ou investidores a sua marca. Fala, mas eu sou MEI, eu sou optante do Simples Nacional. Não tem problema, pessoal. Né? Você pode contratar a contabilização. Nós temos normas técnicas contábeis para fazer o registro dessa contabilidade. E em alguns momentos, talvez você pense assim, mas eu sou MEI, eu pago R$50 por mês e eu vou pagar escritório de contabilidade para deixar a minha vida em ordem. Se você tem a visão de que sua marca é forte, você fala, eu vou criar um patrimônio através dessa marca. Se você faz essa contabilização, no futuro você agrega valor. Tudo que você fez não é perdido, você agrega valor. Se você não contabilizou, não dá para voltar no tempo, porque não está contabilizado. E aí o que entra, né, o caminho das pedras? Você precisa registrar na junta comercial. Você fez a contabilidade, você apresenta seus livros para registro na junta comercial. Mas é mais um custo, mas não é também um custo que é elevado a ponto de falir ninguém, não. É difícil falar em valores, porque às vezes uma empresa, 50 milhões quebra uma empresa, 500 milhões quebra outra, e R$500 pode estar quebrando alguém nesse momento que nós estamos vivendo. Então, o valor é relativo. Mas não tem esse custo exacerbado. Quando você arquiva os seus livros contábeis na junta comercial do seu estado, nosso caso aqui em São Paulo, na JUSESP, você dá transparência. Sabe a palavrinha do inglês lá que ficou moda agora, depois da Operação Lava Jato? Compliance. Aí todo mundo quer compliance. Eu preciso de um advogado, eu preciso de alguém, do auditor que venha aqui certificar compliance. Pessoal, compliance é seguir regras, é cumprir o que a lei manda. Não tem nada mais disso. Só que aí você pega um terceiro, né, de fora da sua atividade ali, que não tem vínculo nenhum, o societário, para ele fiscalizar, montar um conselho de fiscalização e dizer, olha, está tudo ok. Não, faz a lição de casa. Quando você arquiva o documento na junta comercial, você dá publicidade. Mesmo você que é MEI, hoje MEI você já faz o arquivamento dos seus dados na junta comercial. São públicos esses dados. Por isso que essas empresas que o doutor Ariel Aguina falou agora, que elas entram em contato com você, elas acessam seus dados, porque sai no Diário Oficial, que você agora é um empresário, que você tem um registro de empresário, e aí ele entra em contato e envia um boleto, Associação Nacional dos Empresários, R$700, e a pessoa paga, meu Deus do céu. Aí o advogado, o contador fica maluco, fala, mas você vai pagar esse valor por quê? Né? Quando o pessoal me procurava, perguntava, paga ou não paga? Eu falei, você se associou? Não. Então use como comprovante de endereço, mas não pague nada. Se você se associou, você paga. Se você não se associou, você não vai pagar nada. Né? Então, o que nós temos aqui? Né? Uma situação onde o empresário, o microempresário, ele precisa fazer o registro da sua atividade, da sua marca, contabilizar, deixar tudo em ordem, né, para que tenha valor. Então, é nisso que nós chamamos a atenção, né, de quem está nos ouvindo, de quem vai nos ouvir. Né? Vocês ouviram até minha cachorra na aula anterior, eu avisei, minhas cachorras podem latir a qualquer momento, né? E nós estamos em casa, né? Então a minha cachorra está latindo aqui. E aí vocês vão estar o quê? Dando valor, né, à sua marca, à sua empresa, dando valor ao seu trabalho. Não importa o seu tamanho. Né? Não importa o seu tamanho, você acha que é muito pequeno para fazer isso, os valores são iguais, pessoal.
o valor que você recolhe para a junta comercial de uma grande empresa, de uma pequena, micro ou de um empreendedor individual no MEI, se você for arquivar um documento, o valor é correspondente ao tamanho do serviço que você está enviando para ser arquivado. Então, as taxas são iguais, nós temos acesso à informação, então é válida, né, a proteção da sua marca, é válida a proteção, e você pode fazer até mesmo no nome da sua pessoa física, né, e aí tem uma possibilidade, ou da sua pessoa jurídica. E, de repente, a sua marca se tornar um meio de receita para que você possa justificar, né, os seus rendimentos, os seus royalties. Então, a sua pessoa física CPF faz um contrato com a pessoa jurídica e cede o direito de uso da marca. Olha que legal! Já pensaram nisso? Mas vão precisar procurar daí alguém, né, que é especialista, né? Então daí que o doutor Ariel falou, você vai precisar procurar um advogado, um contador. E os profissionais precisam se alinhar, não podemos nos ver como concorrentes, né? Nós precisamos nos ver como colegas de trabalho, porque cada um traz uma informação e isso agrega valor, isso permite novos resultados, novas conquistas e assim por diante, né? Então eu vou parando por aqui. Eu não sei se tem aqui mais alguma questão. Olha, eu gostaria aqui de comentar, olha, a doutora Simone Segues, ela pergunta aqui, né? Quando você começa uma empresa, você não sabe que sua marca vai ser valorizada, né? Como você justifica ela no seu livro como produto? Né, modifica valor depois, quando ela ganha mercado? Sim, é isso mesmo, doutora Simone. Então, o valor inicial, você vai registrando esses valores, ela partiu, né, de um valor, o valor do registro, aquilo que você está gastando com a sua marca. E aí, digamos o seguinte, olha, você faz uma publicidade, você faz uma publicidade, você divulga na rádio, pega a nota fiscal, despesa, né, tem a despesa, e aí a projeção dessa marca, o quanto isso valorizou, né? Então você vai começar a unir todas as informações que você teve de despesas com publicidade e propaganda, a repercussão disso, mídia espontânea, né? Mídia espontânea. Então o que seria a mídia espontânea? Eu dei o exemplo aqui de uma marca que está distante de nós a 500 quilômetros, né? Que a informação é pública, mas assim, acredito que não está na nossa cidade aqui, então para não ser uma propaganda, mas é uma mídia espontânea. Pelo trabalho que ele já fez, pelo know-how que ele tem, ele acabou sendo divulgado aqui gratuitamente. Então, mídia espontânea, você começa a participar, você começa a apoiar eventos, esses eventos circulam, digamos que você fez um trabalho social e aí a sua marca foi para o jornal, um jornal de grande circulação, você guarda aquele jornal, né, aquilo agregou um valor à sua marca, você guarda aquele artigo, tá certo? Deixa tudo documentado com a data de publicação. Por quê? Você fez com que aquele espaço que você ganhou, cada centímetro cúbico de um jornal, ele tem um custo. Ou de uma divulgação numa plataforma digital, ele tem um custo. Então, por exemplo, se você conseguir um destaque gratuito num jornal de grande circulação, quanto custaria? Faz um orçamento para ver quanto custaria para você divulgar naquele mesmo espaço. Opa, custaria isso daqui uns 5 mil, 10 mil reais. Você já agregou um valor à sua marca. Então existem várias ferramentas que nós podemos analisar, mas isso é caso a caso. Ok, pessoal? Nós estamos dando aqui exemplos vagos, nós estamos pegando exemplos, lançando ideias, não dá para chegar e aplicar isso diretamente. Eu vou aplicar dessa forma, porque nós vamos verificar que na legislação contábil, você precisa analisar o caso a caso e estabelecer a sua política de contabilização, sua política contábil. Definiu essa política contábil, aí você registra e você, nas notas explicativas, que elas complementam o balanço patrimonial e elas são uma peça contábil, você explica e depois o empresário o contador assina o que você fez e onde está a sua valorização dos seus ativos, o seu patrimônio líquido. É onde você tem a oportunidade de esclarecer aos investidores, aos destinatários das informações contábeis, o que você está fazendo.
E aí, nesse momento, se você fez, você fez. Se você não fez, não fez. Se você registrou na junta comercial, você tem o carimbo, né? Você tem lá o arquivamento da junta comercial. É público, você tem. Não dá para inventar e falar, vamos fazer os últimos 5 anos para agregar valor. Não dá. Né? Então, isso é paulatino. Então, cada empresa, cada empreendimento precisa estabelecer a sua política contábil, porque depois você se justifica. Se você sofreu uma fiscalização, você fala, não, eu fiz dessa maneira, porque tem a legislação aqui e nós adotamos essa forma de contabilizar. O fisco vai dizer o quê? Não pode? Depende, se você está fundamentado, se você já estabeleceu as suas diretrizes, ele tem que aceitar. Porque o direito tributário, ele parte de um princípio de legalidade. Tudo que está na lei, você é obrigado a fazer. E se não tiver na lei, você inovar ou você acrescentar, não é ilícito nenhum. Então, a grande questão tributária, né, e que versa quando nós vamos pensar nesse alinhamento aí depois de registro contábil, de aproveitamento tributário, é a questão da elisão, né, e evasão. Né? Fica uma disputa, né? Elisão e evasão, né? Se você planeja, não tem ilícito, mas se você frauda, opa, aí tem ilícito. E eu fico feliz de nós estarmos hoje abordando esse tema aqui, né? Nesse dia 22 de maio de 2020, né? Porque no meu exame, na minha segunda fase no exame de ordem, a minha opção na segunda fase foi direito tributário. E tinha exatamente uma questão, a peça que eu fiz, foi, né, com um pedido de uma ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário, um pedido liminar para que não fosse cobrado à empresa X, porque a matriz do exterior, né, era fictício, né, era uma matriz italiana no exemplo da minha peça, havia cedido a marca para a concessionária de veículos utilizar aqui no Brasil. Então, nós estamos falando de marca. Então, nós falamos de MEI, nós falamos de ME, nós falamos de EPP, Simples Nacional, mas isso se aplica, é a mesma legislação que se aplica a um grande fabricante de veículos, a uma grande fabricante de bebidas, né? E não importa o tamanho, a legislação é a mesma, né? Os princípios são os mesmos. Né? Então, é importante, sim, a gente estar antenado, estar participando, né, e trocando essa ideia. Né? Então, muito bom, né, a gente está trocando essa ideia aqui. Doutor Ariel, tem mais alguma informação aqui? Olha, tem a participante, a Patrícia, pergunta, né, ela dá boa noite a nós todos aqui, e ela pergunta se é importante proteger aqui os materiais, apostilas, métodos, né? Eu até me adianto aqui, mas quero ouvir o doutor Ariel falar. Né? O que eu ouvia sobre isso era fazer o arquivamento no registro público de pessoas jurídicas, né? Normalmente os cartórios, os oficiais de registro de imóveis e pessoas jurídicas faziam os arquivamentos, mas de pessoas naturais também fazem o arquivamento. Eu falei da JuSesp, pessoal, porque assim, eu já vi muito escritório contábil pegar livro de contabilidade de empresa comercial e fazer o arquivamento, fazer a autenticação do balanço patrimonial em cartório, em oficial de registro de documentos. Tudo bem, o oficial registra, você quer registrar que está lá, perfeito, mas você não é uma entidade do terceiro setor. Você é uma empresa comercial, o seu lugar é na junta comercial. Se você precisar passar por um processo falimentar, um processo de recuperação de empresas, não tem validade nenhuma. Não importa o quanto você gastou, por isso que eu fiz essa abordagem também. Mas fala para nós, doutor Ariel, como que seria essa questão, né, e até aqui eu vi a questão do contábil junto comercial, falamos, mas de registrar materiais, apostilas, métodos, como que o doutor vislumbra essa questão? Tá, a gente falou hoje, né, escolheu o tema marca, né, mas vamos falar assim um pouquinho da propriedade intelectual, então, para eu poder responder essa pergunta. Né? Para a sua propriedade intelectual ser registrável, né, ter uma proteção, isso eu diria assim, no Brasil, né, juridicamente no Brasil, mas praticamente no mundo todo, essa ideia, né, então a gente tem uma ideia
e aí ela vai ter proteção, essa ideia, quando ela virar algo mensurável, né? Algo mais que a gente consiga determinar. Então, algo determinado e mensurável. Vou traduzir isso numa linguagem mais compreensível. Eu tive uma ideia e ela virou o nome de um produto. Isso é uma marca, aí agora que ela é uma marca, que ela virou um nome, essa minha ideia, eu registro ela perante, por exemplo, o INPI, para proteger, marca. Se a minha ideia, de repente, ela vira uma linguagem de computador, que compilado virou um software, essa linguagem eu vou lá e registro também perante o INPI, nesse caso, e protejo ele lá. E aí eu consigo ter essa proteção. Vou dar uma ideia aqui. Ó. Eu tive uma ideia de levar, já não é mais inovadora, né? Eu usava esse exemplo um pouco atrás, mas agora tem bastante gente já com esses projetos, mas eu tive uma ideia de levar pessoas como turistas para o espaço. Tá? Pô, vou registrar. Aí, se eu registrar, ninguém mais pode levar turistas para o espaço. Né? Então, esse é a primeira erro, né, dessa pessoa hipercriativa que vai tendo ideias. Né? Enquanto ela é só uma ideia, eu não consigo proteger. Eu não consigo registrar a ideia de levar pessoas para o espaço e daí ninguém mais pode executar isso. Quando essa ideia de levar pessoas para o espaço virar o nome de uma empresa, né, touristspace.com, por exemplo, aí ela virou uma marca, eu registro. Se eu desenvolvo um ônibus espacial capaz de levar turistas para lá, este ônibus espacial e todos os seus componentes virou um invento, uma patente, e aí eu consigo registrar. Então, entenda, né? A ideia, né, tem que sair do plano intelectual e virar algo mensurável, determinável, e aí sim isso eu posso registrar. Então, se isso vira um invento ou uma fórmula, nós estamos falando de patente, é necessário proteger. Se a minha ideia eu desenvolvo um material literário, seja didático, seja um romance, seja uma novela, sim, todo aquele conjunto de palavras, tudo que eu escrevi ali, ou seja, os livros, as apostilas, se o método de fazer algo virou uma apostila, eu posso sim registrar, né? Lembrando que a ideia geral desse livro, desse material literário, ele não é protegido. Se fosse assim, a gente teria só um livro sobre vampiros, por exemplo, em todo o mundo, né? Mas não, então tem lá o Drácula lá, né, de Bram Stoker, e aí depois, obviamente, foi tendo várias vertentes ali, tratando sobre essa temática de vampiro. Então, assim, a ideia geral, nesse caso, não é protegida, mas, obviamente, escrever um livro completo não é um trabalho de qualquer um, e assim que você termina isso, com certeza fazer o registro perante lá a Biblioteca Nacional é importantíssimo para evitar que uma pessoa que não tem esforço nenhum só copie, cole e venda o seu material, a sua apostila, né, para outras pessoas. Mesmo vale para programa de computador, né? Embora aí haja uma discussão que se o programa ele faz algo que nenhum outro programa faz, estuda-se aí até mesmo a patenteabilidade de um software, né? Mas hoje, pensando, né, na ideia geral, então, assim, se eu escrevo, né, se eu programo um novo editor de texto, ele não é inovador, porque já existe outros. Mas se eu fizesse um software que ele rompe, né, essa barreira, e nenhum outro software faz nada parecido, eu poderia também proteger, tanto com patente, como todo o código-fonte, que é o trabalho duro lá do programador. Então, respondendo, sim, é importantíssimo fazer a proteção de qualquer ideia sua que venha a se tornar algo mais palpável, né? Outros exemplos seriam uma fórmula, né? Uma fórmula química nova, um novo polímero, uma nova liga metálica. Então, tudo isso é protegido, né? Pela legislação nacional e pela legislação em vários outros países também. Acho que eu respondi aí, né? Só a questão do método, né? Um método, uma metodologia, alguém perguntou sobre know-how, né? O como fazer algo, simplesmente, né? Eu tornei, então, por exemplo, o McDonald's, né?
eu tornei a linha de produção mais eficiente. Então, eu tenho um método novo de fazer. Essa proteção não vai se dar com um mero registro no INPI ou em outro lugar, né? O know-how, essa ideia, essa forma de fazer algo que já existe, fazer diferente, isso não não tem proteção, não por um registro em órgão público, mas aí a proteção vai ter que ser feita de outras formas. Aí você vai precisar de um profissional hábil para fazer aí todo um contrato de confidencialidade, dizer quem são as pessoas que vão ter acesso a esse know-how, colocar lá cláusulas de não competição, né? Caso haja uma rescisão aí do contrato de trabalho ou da parceria. Então, existem sim formas de proteger receitas, know-how, métodos, né? Mas aí a gente tem que partir para um outro, para a iniciativa privada. A gente vai precisar de contratos particulares que protejam essas ideias. Maravilha. Espero ter respondido. Perfeito. Eu acredito que, né, foram esclarecidas as dúvidas e qualquer coisa, né, a doutora Simone Seghese, ela nos encaminha, né? Nós temos aqui um combinado, né, que ela pode estar nos encaminhando também algumas dúvidas por e-mail. Nós ajudamos aí dentro do possível. O que nós não sabemos, nós vamos estudar, não é? A única certeza que nós temos na vida é que nós escolhemos estudar o resto das nossas vidas, né? Então, assim, nós vamos estudar sempre. E a doutora Simone registrou aqui, né, a justificativa, né, da ausência do professor, né, doutor Vitor Hugo Ferreira Velasquez, né, da Unimep, pessoa fantástica, né, que parabenizou o evento, justificou a ausência e ainda aqui disse que vai transmitir depois esse conteúdo para os seus alunos. Não, é excelente. Muito obrigado, doutora Simone, né, por todo esse apoio que nos deu também. A doutora Simone Seghese, ela é presidente, né, da Comissão da Mulher Advogada, tem feito várias ações sociais, né, ganhou repercussão aqui na nossa mídia local. Quando eu dei o exemplo há pouco da mídia espontânea, eu lembrei da foto dela no Jornal de Piracicaba. Então, isso é mídia espontânea, né? Então, a OAB, o que ela ganha com isso, né? Ela ganha uma visibilidade. Nós somos aqui todos voluntários, né? Nós que presidimos comissões na OAB, os membros de comissões, nossos palestrantes, são voluntários, são pessoas que amam compartilhar, né, o saber, o conhecimento, para que chegue informação às pessoas, né? E os nossos honorários, eles são consequência. Um dia chega, de alguma forma chega, então nós não precisamos ficar preocupados com isso, tá certo? Muito obrigado, né? Uma satisfação enorme aqui, né, com o doutor Ariel Aguina. Muito obrigado pela disponibilidade. Mais uma vez agradeço, né, a doutora Simone Seghese, agradecemos aqui o doutor Jefferson Goulart, também nosso presidente da 8ª Subseção Piracicaba, né? Rapidamente aqui, olha, quem eu consigo visualizar aqui, né, de participantes, né, que esteve conosco desde o início, Marcos Davanzo, muito obrigado, Patrícia, Ramon Sena, tem mais um usuário aqui que eu não consigo identificar o nome, mas vocês que ficaram aí nos acompanhando, né, nossos agradecimentos. Fica aberta agora a palavra, são 53 minutos de aula aqui, né? Então nós vamos passando aqui para o doutor Ariel fazer suas considerações finais, e aí nós encerramos. Muito bem, vou ser breve, prometo, né? Não fui breve até agora, serei breve agora. Agradeço muito, doutor Marcelo, por abrir esse espaço aí, para poder falar um pouco sobre esse assunto que eu sou apaixonado. Agradeço a presença dos participantes, né, dos demais participantes aqui, Marcos, Patrícia, Ramon e o usuário anônimo aí, que eu também não tenho o nome dele. E, doutora Simone, muito obrigado também por ter me apresentado aí o doutor Marcelo, por essa parceria aí da comissão para essa live aqui que nós estamos fazendo. E, obviamente, né, muito obrigado ao OAB que tem sempre me acolhido aí e apoiado essas empreitadas aí de levar essa informação para os empresários, né? Maravilha. Só tenho a agradecer. Maravilha, doutor Ariel. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. A doutora Simone, só justificando, ela sempre participa, mas deu um bug lá, né, no computador dela, então ela está acompanhando aqui pelas mensagens e não consegue interagir conosco, mas fica nosso agradecimento, nossa gratidão, né, e um forte abraço a todos.
Ok, pessoal? E nós vamos deixar também esse link Bom, boa noite. na nossa página também do YouTube, tá joia?